Eu quero dizer duas palavras antes da gente abrir a Bíblia. Primeiro, gostei do que o pastor Humberto disse domingo, vou repetir hoje de manhã. Agora você vai pegar o seu celular e colocar no modo avião, para que não entre nenhuma mensagem, porque Satanás pode ligar para você. Pode usar uma pessoa que você gosta muito, mas atrapalhar aquilo que você vai ouvir de Deus. Por que no modo avião? Para você anotar a mensagem. Tem gente que gosta de anotar mensagem, mas fique à vontade. Mas eu peço que só se você for um profissional de emergência, deixe seu telefone então fora do modo avião. Segunda coisa, hoje pela manhã, nos 2 cultos, o pastor fez um pronunciamento sobre um vídeo que circulou na internet. Eu dei uma palavra à igreja, eu não vou repetir aqui, a palavra está autorizada a entrar tanto no Instagram do pastor, quanto no Instagram da igreja. Ela será transcrita e aparecerá o vídeo na íntegra. Qualquer pessoa que achar que deve ouvir, fique à vontade. Efésios capítulo 3, versículo 20. Gente, 8ª mensagem sobre os pensamentos de Deus, já dobrou o negócio. Eu tinha pensado, pastor Gustavo, em 4, agora já deu 8, e quanto mais eu estudo esse negócio, mais aparece texto e palavra de Deus para nós. Mas quando vocês quiserem, a gente para, fiquem tranquilos. Efésios capítulo 3, versículo 20, não dá mais para pregar além do que está aqui, no meio dessa oração, aonde a Bíblia diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Vamos lá, igreja, bota aí na tela, na linguagem da NVI, vamos lá, todo mundo juntos. Ficou horrível. Vamos em uníssono, todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. Estudar pensamentos de Deus é uma teofania. O que é uma teofania? É quando nós usamos palavras humanas para entendermos a Deus. Quem é capaz de entender a Deus? A teologia é uma presunção. Quem é que pode estudar a Deus? Mas a Bíblia nos permite, o próprio Senhor, sabendo que Ele é tão grande, é como se Ele descesse a sua linguagem para que nós o entendêssemos. Olha que Deus maravilhoso. Quando Jesus chega a esse mundo, é Deus descendo a sua linguagem para que nós possamos entendê-lo. Então, estudar os pensamentos de Deus é uma teofania. É uma tentativa humana de nós entendermos quem Deus é. Porque, na verdade, gente, e eu aprendi isso nos primórdios da teologia, Deus não pensa, Deus é. Quem pensa somos nós. Deus, Ele é. Qual é teu nome? Eu sou. E quando Jesus encarnou, a expressão que Ele mais dizia era a expressão egoimi. Eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Egoimi, eu sou. Quem é Deus? Deus é. Então você não pode explicar a Deus pela razão. Ou você crê nele pela fé, ou você não crê. Você percebeu que a Bíblia não tem nenhuma pretensão em explicar que Deus existe? Não tem nenhuma teoria científica no início da Bíblia que diz, olha, Deus existe por causa disso, daquilo. Não, a Bíblia começa assim: e disse Deus, criou Deus os céus e a terra. Ou você crê, ou você não crê.
Então, quando nós falamos dos pensamentos de Deus, Deus nos permite entendermos a partir de nós quem Ele é. E o profeta Isaías disse algo muito importante, capítulo 55, quando ele afirma o seguinte, falando em nome de Deus: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus fazendo uma distinção, Deus rasgando e dizendo: o que vocês carnais, humanos, pecadores pensam é diferente do que eu penso. Portanto, essa introdução é importante para nós, mas vamos ao texto. O único versículo, verso 20, no meio de uma oração. Esta oração do apóstolo Paulo, gente, obviamente que todas as orações passam pelos pensamentos, é uma das orações mais ousadas na Bíblia. Por que ela é ousada? Porque Paulo diz assim: eu estou de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. Recentemente eu preguei sobre esse texto, mas não sobre este verso 20. Recentemente, há alguns meses. Por esta causa ajoelhe-me diante do Pai. E vejam qual era o pedido que Jesus coloca no coração de Paulo para que ele faça ao Pai, pela igreja de Éfeso. Eu oro, diz Paulo, escreve Paulo, para que Deus os fortaleça com poder. Eu oro para que Cristo habite ricamente em vocês. Eu oro para que estejam alicerçados em amor e conheçam e compreendam toda a largura, altura, profundidade do amor de Cristo. Eu oro para que sejam cheios da plenitude. Que oração ousada! Quando Paulo termina ou está terminando essa oração, essa é uma oração tão ousada, que ele agora vai embasar o porquê e de que maneira ele está orando assim. Ele diz: só Deus pode ouvir uma oração dessa. Só o poder de Deus, só o Senhor, só o nosso Pai. Portanto, ele conclui a oração que nós estamos terminando aqui, os versos 20 e 21 termina a oração de Paulo, aonde ele glorifica a Deus, invocando o seu poder e apresentando uma das mais lindas doxologias da Bíblia. Depois a gente fala disso. Mas agora nós vamos pegar esse versículo 20, e em nome de Jesus agora nós vamos pedir ao Espírito Santo que o Senhor parta esse versículo, destrinche essa palavra e com poder e graça fale ao nosso coração. Deus tem coisa boa para você. Nós cantamos aqui hoje que coisas novas vão acontecer. Esse não é mais um culto, essa não é mais uma noite, esta não é mais uma repetição. Hoje é um dia diferente de semana passada, hoje é um dia diferente do que será semana que vem. Deus está aqui e quando Deus está presente, coisas novas acontecem. Você acredita nisso? Glorifique a Deus por isso. Vamos começar. Primeira coisa, só o versículo 20. Ele é capaz de fazer. Paulo começa dizendo, concluindo os seus pedidos, que amassem a Deus, que conhecessem o amor de Deus. Paulo diz assim: ele é capaz. Você acredita ou não que Deus é capaz de fazer qualquer coisa? Porque há uma mentira que Satanás coloca sorrateiramente na mente da gente. É a seguinte: Deus é capaz sim. Ele é ardiloso. Ele é sagaz. Como diz o pastor Elton, ele não vale nada. Ele é capaz de dizer para você: Deus pode, mas não vai fazer com você. Você agora vai colocar no seu pensamento, na sua alma, no seu coração: Deus é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa. Você vai dizer isso agora comigo? Vamos lá, gente, mas tem que ser da alma, tem que ser crendo, tem que ser pela fé. Deus é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa. Agora vocês, meninas, juntas e forte, vamos lá. Deus é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa.
Meninos, Deus é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa. Toda a igreja de novo, você em casa também. Deus é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa. Deus não está ocioso, Deus não está inativo, Deus não está morto. Deus não está ocioso, Deus não está inativo, Deus não está morto. Os filmes de Woody Allen são muito interessantes, são filmes inteligentes. Woody Allen foi um grande cineasta, mas tinha uma curiosidade muito grande nos filmes de Woody Allen. Ele fala muito de Deus e da existência de Deus. Num primeiro momento você acha que Woody Allen é um crente ferrenho, mas quando você vai adentrando as mensagens dos filmes deste cineasta, você percebe que ele diz o seguinte: ele existe, mas ele não se comunica conosco. Parece que há uma barreira de comunicação. Isso não é verdade. Deus é capaz sim de ouvir, de falar, de fazer tudo na sua vida. O nosso Deus é capaz. No dia em que Moisés sai com mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto, ele se depara com um obstáculo, e o obstáculo era o Mar Vermelho. Quem é que podia imaginar, pastores, meus irmãos que trabalham com arte, Reginato, Gustavo, tanta gente, Pepe, você quer uma cena mais criativa, cinematográfica, cheia de efeitos especiais, pirotécnica, do que a abertura do Mar Vermelho? Deus é criativo. Quando Moisés olha, e Deus ainda gosta de emoção, Deus pergunta para você assim: é com emoção ou sem emoção que você quer? Geralmente a gente gosta com emoção, porque nós somos humanos. A emoção faz parte. Naquela hora ele solta os egípcios. Naquela hora o coração de Faraó se endurece e se arrepende. Ninguém vai sair daqui, eu não vou perder meus escravos, mão de obra de graça e barata. E o exército egípcio, que era, aquela ocasião, o maior exército da terra, sai com seus carros e cavaleiros atrás do povo de Deus. O povo de Deus não tinha uma arma. O povo de Deus era um bando de escravos cansados, doentes, empobrecidos. E agora Moisés olha para frente e tem o mar, olha para trás, tem um exército. O que fazer nessa hora? É nesse momento que nós vemos que nosso Deus é capaz. Ele intervém, Ele abençoa, e com poder, com criatividade, com graça, com bondade, com amor, Ele abre as águas. Assim como Ele abriu as águas e o povo passou, eu quero dizer para você que Ele vai abrir o mar da tua vida. Você vai passar, ainda vai passar com o pé seco. Para quando você pisar na terra, você vai dizer assim: olha, Deus está aqui, porque o chão não está nem molhado. Para você não duvidar, porque nós somos tão carnais, nós somos tão pobres de espírito, que a gente duvida. Deus faz um milagre hoje, a gente duvida amanhã. Faz amanhã, duvida na terça. Faz na quarta, duvida na quinta. Aí fica aquela história: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Um dia Jesus se aborreceu e disse: não vou dar sinal nenhum. E vocês tiveram o maior sinal, e ele vai lá no Velho Testamento e diz: o maior sinal foi o profeta Jonas. O Senhor é capaz de abrir o mar da nossa vida. E quando Paulo faz todas essas petições, ele agora está dizendo: o nosso Deus é capaz. Capaz de quê? Segundo, anote. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tinha uma música, acho que era dos Vencedores, que falava exatamente essa palavra, eu não lembro, e não me veio o espírito do pastor Clóvis para eu poder cantar aqui para vocês. Você vê aqui duas preposições no grego. Olha que interessante a Bíblia. Raquelzinha, infinitamente mais, duas preposições. As duas preposições falam de excesso.
As duas preposições falam de algo que é mais que suficiente. As duas preposições têm a ideia de que há uma coisa tão grande que beira e chega no infinito. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Repete a frase comigo agora, porque nós estamos construindo a frase de Paulo de novo. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Até aí. De novo, ele é capaz infinitamente mais. Duas preposições no grego. Só o poder de Deus é capaz de realizar o que Paulo está pedindo. É isso que ele está dizendo. Como que eu posso fazer esse povo conhecer o amor de Cristo? Como que eu posso fazer e trazer esse povo unidade, entender a largura, a profundidade, o cumprimento deste amor? Só Deus pode fazer isso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Olhe para o pastor. Por mais espetaculares que sejam as minhas expectativas, eu nunca vou chegar ao ponto do que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Deu para entender? A minha cabeça, a minha lógica, o meu raciocínio, a minha emoção, o meu coração nunca vai chegar nem na rabeira, nem lá em cima, pertinho no pé do que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. E amanhã você vai sair, você vai encontrar gente do seu trabalho, você vai encontrar gente do seu condomínio, você vai encontrar gente na sua universidade, gente na sua escola, e você vai dizer para ele o seguinte: olha, o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Aquilo que está fora do seu alcance, fora do alcance dos homens, só Deus pode fazer. Tem uma coisa que você está pensando aí, que está fora do seu alcance? Eu penso coisas que estão fora do meu alcance, você pensa coisas que estão fora do seu alcance. Pois é, essas coisas que estão fora do seu alcance, diga ao seu espírito, porque a palavra de Deus, Ele faz infinitamente mais. Ele vai além do nosso alcance. Os nossos desejos, por mais espetaculares que sejam, não podem chegar aos pensamentos de Deus e ao que Ele tem para nós. Ele faz o que, gente? Infinitamente mais. O que Paulo está fazendo é o seguinte: tira o foco de você e olha para Deus. Se você tiver um pedido na sua vida, um desejo, uma questão, você pode olhar para você e você tentar tirar de você a esperança, a resolução, você não conseguirá. Hoje de manhã eu disse uma frase de um teólogo que diz o seguinte: não saque da sua conta, saque da conta de Deus. A nossa conta é pobre, é pequena, é limitada, mas a conta do nosso Deus é grande, está aberta a nós, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para você, você não será, você já é um vencedor, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Quando Deus falava ao profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, preste atenção, queria que você agora ouvisse com o espírito, não só escutasse, porque há pessoas que escutam, mas não ouvem. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus não tem projeto para você, para te aborrecer, para causar dano, para deixar você mal, arrasado, quebrado emocionalmente. Não. O que Deus tem para você são planos de vitória. Eu tenho para você planos para lhe dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí?
Eu tenho planos para te dar um futuro e uma esperança. Sabe o que significa futuro? Eu tenho coisa lá na frente. Eu tenho coisa lá na frente. Eu tenho coisa lá na frente para você. Sua vida não acabou, não está no limite. Eu tenho mais para você. Anunciar-te-ei. Eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu vou mostrar para você. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Aleluia! Mas você tem que olhar com os olhos de Deus. Se você olhar com os teus, se você olhar para as tuas limitações, se você olhar para os teus pecados, se você olhar para a tua reserva bancária, se você olhar para a tua esperança, tua reserva emocional, você está ferrado, meu irmão. Minha irmã, não dá. Agora, quando você olha para Deus, a partir de Deus, entra nos pensamentos de Deus, entra na palavra de Deus, faz um enxerto na tua cabeça, aí você começa a ter esperança, aí você começa a ver por causa de Cristo, aí você começa a ver com os olhos de Deus, e aí renasce em nós uma esperança, um fogo do Espírito toma conta, uma motivação nova vai entrando na nossa vida e atinge o nosso corpo. Já falei para vocês algumas vezes, falo de novo, não tem problema nenhum com isso. Já sentei naquela cadeira ali, e numa outra velhinha que estava ali, velhinha a cadeira. E eu falei, como é que eu vou pregar? Hoje está naquele dia que não é para pregar. Aí eu olhava para os colegas e dizia, vou escolher um. Mas como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou deixar esse abacaxi da mão deles? Mas aí você abaixa a cabeça e você vai sacar da conta de Deus. Na tua conta não tem nada, não tem motivação, não tem esperança, não tem alegria, não tem nada disso, porque a gente é humano. Aí a gente vai sacar na conta de Deus, pede milagre. Senhor, misericórdia, enche com teu Espírito Santo. Daqui a pouco começa a vir um fogo dentro da gente, começa a vir um negócio que eu não sei dar o nome, mas eu sei que vem do Senhor, vem uma motivação, vem uma força, e vai tomando o corpo de baixo para cima, na mente, de cima para baixo, e o Senhor incendeia, e de repente a gente aparece aqui no púlpito, e Deus fala. É assim que Deus age. Aí você diz assim, mas por quê, pastor? Para que Deus ensine a nós que nós dependemos dEle. Nós temos que aprender. Eu tenho planos para vocês. Esse poder de fazer infinitamente mais é o poder infinito que destrói os poderes das trevas do ninho. Os poderes das trevas que estão cercando a gente, o diabo, nosso adversário, brama como o leão, ele não cansa, é o dia inteiro, ele tem um poder maior que o poder humano, mas ele não tem um poder maior que Deus, então ele cerca, ele ronda, mas a gente clama, e vem o anjo do Senhor, com a sua espada flamejante, e ele vence, e ele pesa, e ele define, e nos dá a vitória. O poder infinito que vence as trevas, o poder que quebra as cadeias, o poder infinito que derruba os muros. Eu vou usar de novo numa outra pregação sobre os pensamentos, aquele muro que eu mostrei aqui semana passada. Aquele muro grande que a gente vai fazendo na vida, colocando mágoas e ressentimentos, histórias do passado. E quando a gente vai olhar para o outro, olhar para frente, a gente olha através daquele muro, aquele impedimento, aquela deformação, mas o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai tratando cada tijolo, Ele vai arrancando, Ele vai limpando você, até deixar a sua visão perfeita, completamente perfeita, e quando você olhar, você vai olhar com as lentes de Cristo, e Cristo é a sua lente, e você vai ver tudo que Deus quer para você. Sabe por quê, gente? Nós jamais imaginamos, por mais que nós pudéssemos pensar, que Ele faz tudo e Ele é onipotente, e Ele faz coisas demais, jamais poderíamos imaginar que Ele nos desse o seu Filho. Oh, Deus maravilhoso, Deus criativo, Deus bondoso, Deus de graça. Quem podia imaginar, para resolver o problema do pecado, da maldade e da corrupção humana, Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí de unigênito, ele passou a ser o primogênito, porque ele começou a ganhar filhos, e somos nós, e agora somos irmãos, e ele é o nosso irmão mais velho. Que Deus lindo! Um Deus que salva e que regenera, porque ele é capaz de fazer, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Vamos lá, igreja, de novo. Ele é capaz de fazer. Terceiro, aí Paulo diz assim: mais do que pedimos ou pensamos. Agora chegou a palavra pensamento de novo no texto bíblico. Aqui está o centro desse versículo. Depois de tudo que Paulo tinha pedido a Deus, ele declara que esse Deus é capaz de fazer muito mais, ou infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos. Vamos pensar agora nessas duas palavras, pedir e pensar. Primeiro eu penso, depois eu peço, tá certo? Paulo parece que faz um movimento inverso. E ele começa de fora para dentro. E ele diz assim: ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas primeiro eu penso, depois eu peço. Mas ele faz o caminho inverso. Sabe o que ele quer dizer com isso, igreja? Presta atenção, pedir é algo que eu coloco para fora. Pedir é a minha verbalização. É aquilo que eu estou falando. E eu tenho uma declaração para fazer para você a partir desta passagem bíblica. Deus, o nosso Deus, escuta todas as nossas orações. Ele não está morto, ele não está indiferente. Você que está chorando no quarto, você que está triste, você que tem feito como Ana, que não tem mais forças para falar um português coloquial, correto, mas às vezes entra no quarto, fecha a porta e na presença de Deus só balbucia. Eu quero dizer para você que Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está ouvindo a tua oração. Mas ele não só escuta a oração, como ele vai no profundo. Pensamento é mais profundo. Sabe por quê, gente? Tudo que pedimos a Deus nós pensamos. Mas nem tudo que nós pensamos nós pedimos. Tá certo ou não? Ora, se eu verbalizei é porque eu pensei. Se eu estou pedindo, passou pelo pensamento. Mas nem tudo que passa pelo pensamento eu verbalizo. Há coisas que ficam escondidas, que ninguém sabe. Nem as pessoas mais íntimas da sua vida sabem, mas Deus sabe. Quando Paulo está dizendo, ele conhece o que pedimos ou pensamos, ele sabe tudo. Por isso que você não tem como esconder de Deus absolutamente nada, meu irmão e minha irmã. Eu queria que hoje, antes de dormir, vou passar uma tarefa de casa aqui. Você já fez o dever hoje? Vai fazer de novo. Adolescentes, jovens, você, adulto. Você vai ler antes de dormir hoje o Salmo 139. Um dos salmos mais belos, mais maravilhosos da Bíblia. Você topa ler o Salmo 139 hoje ainda? Ou você vai ficar muito cansado? Topa ou não? Quem topa? Metade. O pastor está pedindo. Quem topa ou não topa? Mão de crente firme. Salmo 139. Eu vou ler só um pedaço aqui para te dar um ânimo. Você vê que vale a pena. Senhor, é uma oração. Tu me sondas e me conheces. Olha que lindo. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, eu não preciso nem estar perto, de longe, Tu percebes os meus pensamentos, de longe. De longe Tu percebes os meus pensamentos, e antes que haja uma palavra na minha língua, Tu já conheces, Tu já sabes. Para onde, diz o versículo 7, para onde eu posso escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Você não pode. Por mais que você esconda, Deus sabe tudo o que você pensa. É por isso que eu tenho que pegar o meu pensamento e levar cativo a Jesus. Não adianta fugir, não adianta enganar. Ele sabe o que a gente pensa. E o conhecimento de Deus sobre nós no Salmo 139 é lindo, gente. Ele conhece o teu sentar, o teu levantar. Ele sabe as palavras da tua boca. Antes que haja uma palavra na sua língua, Ele te conhece. E deixa eu dizer uma coisa para você. O texto diz o quê? Ele pode e é capaz de fazer. Agora nós vamos completando o versículo. Ele pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Começa a colocar na tua cabeça os pensamentos de Deus e entender o seguinte: tudo pode ser realizado. Isso não é pensamento positivo. Eu tenho dito isso aqui, isso é Bíblia. Quando é que Deus não realiza? Anote aí. Quando que Deus não realiza alguma coisa que eu estou pedindo, que eu estou clamando, que eu estou suplicando? Quando que Ele não realiza? Eu não vou entrar aqui no mérito do tempo de Deus. Isso é um outro assunto. Se Deus faz hoje ou se Deus faz amanhã. Eu quero entrar no mérito do Deus que faz, ou do Deus que não faz. Deus não realiza quando o propósito que você está pedindo, quando o que você está clamando, está fora da sua vontade ou da sua palavra. Se você está pedindo alguma coisa que está centrada na palavra de Deus e tem consonância com a vontade de Deus, Ele realiza. Mas há uma outra maneira dele não realizar. Não é só o desajuste com a Bíblia, com a palavra revelada. Deus não realiza quando você impede. Irmãos, se eu pudesse hoje desenvolver um estudo mais profundo da teologia, eu iria me ater na questão da liberdade humana e dessa relação da soberania de Deus e do arbítrio humano. Esse tema que grandes homens da história gastaram sua vida, seu tempo. Como Deus nos respeita. Deus não pode ser incoerente com Ele mesmo. Se Ele deu a nós o livre arbítrio, é porque Ele respeita as suas escolhas e as suas decisões. A menos que Ele tenha um propósito extraordinário que Ele tenha que cumprir. Mas Ele não obrigou nem a Jonas. O fato de tudo aquilo que aconteceu, que parece um filme de cinema, e o homem vai parar 3 dias no ventre do peixe, Deus não obriga a que ele fosse o pregador de Nínive. Deus coloca circunstâncias, mostra para ele, fala, refala, fala novamente, cria situações, coloca ele no ventre do peixe para refletir, ele é vomitado na praia, mas se ele não quisesse ir para Nínive, ele não iria. Como Deus respeita a vontade humana,
E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, olhem para o pastor, porque o que eu vou dizer para mim é muito sério. Os maiores impedimentos para que as coisas aconteçam na nossa vida somos nós mesmos. São milhares de promessas na palavra. Quando Deus faz as promessas, Ele faz completa, Ele faz para a nossa satisfação, Ele faz para, como disse Jesus, termos vida abundante. Ele não faz coisa pela metade. Mas nós impedimos as coisas de serem realizadas. Nós não cremos, nós obstaculamos, nós somos o impedimento, a nossa vontade muitas vezes prevalece. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele só não faz. Duas razões que eu dei aqui, guarda no coração. Se o que você está pedindo é contrário à palavra, contrário à revelação, ou se você é o impedimento. Às vezes um comportamento pecaminoso, uma rebelião, uma dureza, uma maldade, uma vingança, que se interpõe na sua vida, não permite você de alcançar a bênção de Deus, não permite você de alcançar a graça de Deus, porque não é Deus que não quer dar não, é você que não coloca a mão na bandeja da graça. A imagem que eu tenho de um Deus com uma bandeja, essa imagem eu construí numa festa. Eu fui chamado para ir numa festa de bacana em Brasília. Era uma festa que envolvia os caras da República. E festa de bacana é um negócio sério, porque tem uma série de etiquetas. E eu não conhecia, à época, aquelas etiquetas todas. É garfo para tudo diferente, é copo, é um monte de copo. E o garfo tem uma ordem. E aí tinha uns caras que serviam de branco, tinha uns caras que serviam de preto. Os caras que serviam de branco, se eu não me engano, era o centenário da Convenção Batista Brasileira. Alguns pastores foram chamados para representar os batistas brasileiros. Os caras que serviam de branco serviam os salgadinhos, eu vou chamar assim, tá? Porque não sei nem o nome daquilo, os salgadinhos comuns, aquilo que você gosta, quibe, coxinha de galinha, asinha, frango, aquela coisa toda. Os caras de preto não. Os caras de preto vinham e davam uma aula sobre o que eles estavam servindo, um guardanapo por aqui, eram maîtres treinados e eles davam os nomes em francês. Mas eu estava no Brasil, eram nomes em francês. Você ficava impressionado. Só que eu comecei a perceber que eles passavam por alguns lugares. E você, se você quisesse, você tinha que se humilhar e dizer assim: o senhor pode comparecer aqui, porque senão o garçom de preto não aparecia. Só vinha o de branco. E eu, na minha ignorância, naquele lugar, todo chique, todo cheio de coisas que eu nunca tinha visto, acostumado, gente, a gente está acostumado com o quê? Vai comer na casa do pobre, é estrogonofe, é cachorro quente, é batata palha, ketchup, não é? Você hoje dá uma de bestinha, mas já comeu muita porcaria na sua vida, né? É pão, o que é mais gostoso que pão com manteiga e café de manhã, hein? Eu não gosto de café, mas tomo outra coisa. Quem não gosta? Eu sou meio infantilizado e ainda tomo todinho. Acho que é por causa do tamanho. Está rindo, né, Marilei? Mas olha, eu fiquei a festa toda sem chamar os caras de preto. No final da festa, um cara de preto falou para mim: pastor, o senhor não pegou o cara observou, o senhor não pegou uma guloseima nossa aqui? Eu falei: podia? Sinceramente, para mim, vocês estavam servindo a pessoas especiais, ou com uma certa patente, ou caras especiais. Para mim não, eu sou um cara comum, pastor, lá da roça. O que? Podia? Ele disse: podia, o senhor perdeu. Eu falei: tem como recuperar? Ele falou: não.
Eu já ia fazer aquilo que pobre gosta, é uma marmitinha no final da festa. Já fez, né? Bota na bolsa, sua mãe fazia muito isso. Tá rindo, né, velhinha? Ó, quantas vezes, cara, a bolsa, o paletó, ainda bota no paletó do marido, né? Enche, né, Edna, não é isso? Enche, vai para casa, ó, vai para casa com aquilo tudo. Aquilo tudo. Eu falei, dá para recuperar? Aquela síndrome praxecicana, mas ele disse, não dá. Ele disse, eu perdi a benção. Na mesma hora veio a visão da bandeja da graça. Quantas vezes a bandeja da graça de Deus passa na nossa frente e a gente não estica a mão para pegar, por rebelião, por pecado, por maldade, por indiferença, por tudo que a gente faz de ruim, e a graça passa, a bandeja do Senhor, toma meu filho, é para você, é presente, come, é de graça, eu estou te dando, e você não coloca, você é o impedimento. Eu fui o impedimento naquele dia, nessa ilustração, nós somos impedimento. A bandeja da graça está passando hoje na tua vida, a Bíblia está aberta, cheia de promessas, de vida abundante, mas tem gente que escolhe viver mal, tem gente que escolhe viver mal. Cada semana tem uma crise, cada semana tem um problema. Eu quero que você, pelo Espírito Santo, se apodere dessa palavra, como diz o texto, come essa palavra, e que essa palavra te traga uma semana de graça, uma semana abençoada, e que você coloque essa semana a mão na bandeja da graça. É para você. É para você. Vamos refazer o texto. Onde que a gente está? Nós estamos no versículo 20, mas ele diz assim: e ele é capaz, vamos embora, gente, e ele é capaz de fazer infinitamente mais, duas preposições, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele conhece o pensamento. E aí ele termina de uma maneira, fala aí, Estrela. Olha a voz da moça, um contralto de primeira linha. Fala mais alto, vai lá. De acordo com o seu poder que atua em nós. Pode aplaudir. Que vergonha. Até parece que a irmã é envergonhada. Tudo isso é de acordo com o poder que atua em nós. Olha o que ele está dizendo aqui. Está anotando aí, Guga? Nota aí. Tudo a partir do poder que atua em nós. Sabe o que Paulo está falando? Que esse poder grande, que esse poder que é capaz, que esse poder que é maravilhoso, ele atua em nós, ele está dentro de nós, e o nome desse poder, esse poder tem nome, é Espírito Santo. Eu tenho um poder que atua na tua vida. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu darei a vocês o Espírito, o meu Espírito, o Espírito Santo de Jesus está na tua vida. Ele selou a tua vida, Ele mora na tua vida, Ele deu dons à tua vida, Ele está com você. O poder de que Paulo está falando está em você, convertido. E vocês que se decidiram hoje, levantando a mão, pedindo uma experiência com Deus, hoje foi o dia aceitável, e se você fez isso de coração, o Espírito Santo batizou você. Teu nome ficou escrito hoje no livro da vida. Isso não é brincadeira não, isso é coisa séria. Deus abençoe, minha senhora. Deus abençoe. Há um poder dentro de nós. É esse poder que saculeja, que lateja, é uma força poderosa, é uma força além das forças humanas, essa força que levanta o abatido, que levanta o depressivo, que levanta a pessoa que estava quase morta, como aquele homem da parábola. Essa força vem e coloca ele de pé, aquele homem 40 anos na porta formosa do templo, que ironia, 40 anos numa porta chamada formosa, mas aleijado, sofrendo, olhando para baixo, sem esperança, até que veio o Espírito Santo usando Pedro e disse: olha para nós. Ele olhou para cima. Eu não tenho o ouro nem a prata, mas
tudo que eu tenho, tudo eu te dou. E é tudo que a gente tem nessa vida, é tudo que a gente tem, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Os seus pés e artelhos, tendões se firmaram. Ele ficou de pé num salto, e sabe o que ele fez? Saiu pela cidade gritando? Nada disso. Ele entrou no templo, louvando, adorando e glorificando a Deus, porque quando Deus faz uma obra em nós, a vontade que nós temos é glorificar o seu nome. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. John Stott, um teólogo admirável, disse em um dos seus textos: esse poder é superabundante. É um poder que jorra. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida, e ela transborda, e ela sai. É tanta graça, gente, é tanta graça que Deus dá para você e para mim, é tanta bênção, tanta vitória, são tantas maravilhas que elas transbordam. Que essa semana você possa ser uma pessoa transbordando o tempo todo, aonde você entrar, na loja que você entrar, na repartição que você entrar, no quartel que você entrar, na universidade que você entrar, na escola que você entrar, aonde você estiver, na condução que você entrar, que você jorre a graça de Deus, que a água te encha, que o Espírito te encha, e que ela possa transbordar da tua vida e atingir a vida das pessoas. Nós não lemos o versículo 21, mas eu tenho que fazer uma menção. Ao Deus que faz muito por nós, ao Deus que é capaz de fazer mais do que pedimos e pensamos, ao Deus que responde às nossas orações, ao Deus que ressuscita os mortos, ao Deus que opera maravilhas, ao Deus que torna sonho em realidade. Essa frase está há muitos anos no nosso centro de ação social. Quando nós chegamos no Casa Cap, era um buraco no chão. Foi preciso 2.000 caminhões de aterro. E hoje nós chegamos lá e vemos aquela obra fantástica, que só semana passada, eu não sei como é que foi essa, distribuiu 7 toneladas de alimento para as pessoas. Médicos atenderam as pessoas, psicólogos atenderam as pessoas, crianças tiveram cursos, foram abençoadas no futebol, tanta coisa aconteceu, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a gente colocou essa frase lá, está lá até hoje: Deus torna sonho em realidade. Repete comigo: Deus torna sonho em realidade. De novo, igreja: Deus. E aí Paulo não se aguenta, ele explode numa doxologia. Doxo, glória, logia, palavra. Doxologia é uma palavra de glória. A Ele, a Ele, a Ele, seja glória na igreja, seja glória em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe por que Paulo explode na doxologia? Por causa do verso 20. Por causa da oração ousada que ele fez. E no verso 20 ele diz, e você vai repetir comigo: Ele é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida. Diz isso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida. Eu vou colocar a mão na bandeja da graça, através do poder do Espírito que em nós opera. Esse cântico que a gente cantou ainda agora, que os nossos jovens já cantam, tem sido cantado em várias partes do mundo. O que o cântico toca ou diz na sua letra é exatamente o que a gente pensa. Quando a letra diz assim: eu só quero tua presença, eu só quero tua presença. Será que deu para você entender? Olhe para mim.
Deu para entender? Quando a letra diz assim, eu não quero sair daqui, ele está se referindo à presença de Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende o tamanho de Deus. A gente entende que Ele é capaz. Olha para o pastor, leva no teu coração, o Deus que você crê é capaz de fazer infinitamente mais, além do que você pensa. Você está pensando uma coisa aí, olha, Deus tem muito mais. Você está querendo uma coisa aí, Deus quer muito mais para você, Ele tem a bandeja da graça. Por isso que nós temos que nos concentrar onde, gente? Na presença dEle. Os pensamentos nele. O meu pensamento na conta de Deus e não na minha conta. Porque a minha conta é fraca, é pequena, mas a conta dele é grande. E vamos olhar para ele. E quando a gente estiver na presença dele, a gente não quer sair mais. Para ir para onde? Aquela palavra de Pedro. Eu fico imaginando os pregadores, tem um monte de pregador aqui. Imagina pregador. Você já pensou se eu estou pregando aqui? Não sei quantas mil pessoas tem aqui, mas tem um monte de gente, tem lá na internet. Daqui a pouco começa a sair todo mundo. Aí começa a sair a fileira daqui, dali, sai de trás, sai da frente. E eu estou vendo aquilo. E só ficam meus 12 amigos. Ele estava pregando, pastor Rogério. Porque foi o seguinte, ele foi e fez um milagre. Olha como é que o homem é nojento. A carne é nojenta. Ele fez um milagre de multiplicação, pãozinho e peixe. O pessoal voltou para o café da manhã. Pô, estão dando, não era brasileiro não, estão dando pão de graça. Isso é do ser humano, está dando pão de graça. Voltou todo mundo. Comida de graça ontem. Aí Jesus, ó. Vocês têm que comer o cordeiro todo. Não adianta ficar só vindo pegar pãozinho, não. Para encher a barriga. Não vem para cá só comer pão e peixe, não. Tem que comer o cordeiro todo. Tem partes que são boas e tem partes do evangelho que vocês vão ter que renunciar. E quando ele começou a pregar sobre esse discurso, colocar, enxertar isso na cabeça deles, eles não quiseram, usaram o arbítrio e começaram a sair, e só ficou 12, imagina, tinha 7, 8, sei lá, 10 mil pessoas, só ficar 12 na pregação, isso aconteceu, não foi com o pastor Wander, foi com Jesus, misericórdia. Você acha que Jesus se intimidou, ficou chateado, poxa, me abandonaram, a multidão foi embora, não tem ninguém para me ouvir? Ele virou para os 12 e disse assim, vocês querem ir também? A porta é estreita, gente. A porta é estreita. Vocês querem ir? Aí o impulsivo do Pedrão, às vezes falava besteira, mas às vezes ele acertava. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Para que sair da presença de Deus? Me diga aí. Por que você vai se afastar de Deus? Por que não vai abrir essa Bíblia? Por que não vai abrir a palavra do Senhor? Por que não vai dobrar os joelhos? Por que não vai jejuar? Por que não vai vir à casa do Senhor? Por que não vai entrar numa célula? Por que não vai usar seus dons e talentos? Por quê? Por quê? O que eu quero é a tua presença, e quando eu estiver na presença dele, eu vou entender quem ele é. Sabe quem ele é? Poderoso e capaz para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Aleluia. Fica de pé, igreja. Olha, nós estamos fazendo já alguns domingos numa cultura de oração, de intercessão. Não se assuste, é oração. Se tem alguma pessoa, eu disse isso hoje de manhã,
que está estranhando a oração, tem alguma coisa errada com a sua vida. Quem é que pode estranhar a oração? Aí os pastores ficam aqui na frente, pessoal de oração, pessoal da recepção que está preparado, vem todo mundo aqui para frente. Aí uma pessoa quebrantada, humilde, sai do seu lugar. Você não precisa dizer seu nome nem seu problema. Eu, por enquanto, estou explicando isso. Daqui a pouco não vou explicar mais, porque não vai precisar. Isso vai ter entrado no nosso sangue. E o final do culto é momento de intercessão, de clamor. Uma semana vai chegar a partir de amanhã, está chegando. E você vai sair do seu lugar, você vai chegar, não vai escolher ninguém, porque é todo mundo igual. Você vai escolher uma pessoa, não. Você vai chegar onde está vazio, vai dizer assim, ora por mim. Você precisa dizer seu nome nem seu problema. Pode sair do seu lugar agora e vir. Pode vir, para que eles, intercessores, orem por você. Pode sair do seu lugar. Pode sair sem qualquer constrangimento. Tem visitante aqui, pode fazer a mesma coisa. Você com sua esposa, com seu marido, você com seu filho, você jovem, você adolescente, você adulto, você ancião, pode sair. Se todos estiverem ocupados, faça fila nos corredores, porque vai chegar uma hora que um intercessor vai ficar disponível e você vai poder chegar. Você não vai agora, não precisa nem dizer seu nome, nem dizer o problema. Deixa Deus agir. Lembra, traz a causa aqui, traz a causa, e lembra que Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, pelo poder que em nós opera. Aleluia. Pode sair enquanto a gente está aqui em intercessão, pode sair do seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Você que não quer vir, por alguma razão, não tem problema, mas estenda a sua mão e ore por eles. Ore por eles, ore pelos intercessores, para que a palavra de Deus possa sair da boca deles pela oração, que eles profetizem a palavra de Deus. Isso, muita gente querendo trazer o seu pedido em oração, ministrando uns aos outros, pode sair, isso. Graças a Deus, traz diante de Deus. Ele é capaz. Diz isso, você que está aí. Ele é capaz. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos, por causa do poder que opera em nós. A bandeja da graça está passando. Eu só quero tua presença. Sim. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua clame ao Senhor, deixa Deus agir, deixa Deus agir, confia no Senhor. Esses irmãos são apenas o canal. Estou te esperando pra fazer que a palavra de Deus saia pela boca deles a você. Aleluia. Meu coração aberto já está. Aleluia, Senhor. Te peço, vem encher esse lugar. Isso. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Pode vir. Clama, igreja, clama, é hora de oração. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
quero a presença dele. Não vou te pedir nada. Só quero a presença. Quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ó Deus, confia no Senhor, confia no Senhor. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou do que pensamos. Confia no Senhor, porque esse poder em nós opera. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Sair da presença. daqui. Me deixa morar em tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de ir a Ti em oração. Aquilo que verbalizamos ou aquilo que nem dissemos, nunca o Senhor sabe. Pai, ajuda-nos, que nessa noite Teu povo saia daqui edificado pela Tua palavra. Que essa noite, ó Pai, possamos, ao ler o Salmo 139 ainda, ouvir a Tua voz. Pai, não há outro lugar onde nós devemos estar senão na Tua presença. Senhor, nós queremos a Tua presença, e que essa presença seja conosco todos os dias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre nós, e por igual com todo Israel de Deus, na terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém. Eu só quero, Senhor, a Tua presença. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Eu não quero
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, diga isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Uma ótima semana, meu irmão. Vai na paz. Que Deus te abençoe.